testificando com o nosso coração, né? Provérbios capítulo 2. Tema desta noite, no telão, vamos colocar o temor do Senhor e a sabedoria. Que ligação tem o temor do Senhor com a sabedoria? O que Deus quer nos falar? O que Ele quer ainda nos ensinar nestes finais de ano, neste final aqui, finais de mês e início do último ano, do último mês do ano? O temor do Senhor e a sabedoria. Diz Provérbios, vamos ler o livro da sabedoria, do sábio Salomão. Provérbios capítulo 2, versículos 1 em diante. Vá vendo como Deus é preciso e perfeito em tudo, como Ele nos sinaliza, como Ele nos orienta. Filho meu, é com você? Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim, andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Vamos orar. Deus quer lhe ensinar a viver em todo tempo, em todo lugar, com sabedoria. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus bom, justo e verdadeiro, Tu tens nos ensinado, Senhor, juízo, justiça, retidão. Nós temos visto a Tua glória, o Teu poder, Jesus. Nós temos visto as Tuas manifestações na vida de todos aqueles que temem o Teu nome, Jesus. Jesus, Tu és Deus de verdade. E ao conhecermos a Tua verdade, algo tremendo acontece. Somos automaticamente libertos de tudo aquilo que escravizava, aquilo que prendia, aquilo que ancorava a vida, Jesus. Então, nesta hora, Paizinho querido, fala a cada filho, fala aos corações dos jovens desta igreja, Senhor, das mulheres, dos homens, dos casados, os solteiros, os que vão se casar, as senhoras, os viúvos, os divorciados, os que vão recomeçar uma história de vida, de família. Fala-nos a todos, Pai.
do maior ao menor, do que está aqui há mais tempo e do que está chegando hoje. Fala aos corações, para que a sabedoria do alto seja conhecida e manifestada, Pai. Porque não há mais tempo para errar. Não queremos mais tropeços na nossa vida, Senhor. Nós queremos acertar. Nós queremos viver a vida abundante que Tu consumaste naquela cruz. Nós queremos desfrutar deste pacto de melhores e superiores promessas, reinando em vida, Pai, através da Tua palavra, porque só ela nos ensina, Jesus, a viver e a desfrutar desta herança, começando em vida e nos levando para a eternidade. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, e todo o povo do Senhor diga amém e amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Obrigada, pastora Silmara. Obrigada, diácono Ciro Thiago. Meus irmãos amados, filhos na fé, herdeiros de Deus, boas sementes sobre esta terra, ovelhas que foram dotadas de um ouvido especial, um ouvido espiritual, que faz com que você possa escutar e ouvir a voz do bom pastor Jesus Cristo. Eu começo este sermão, esta mensagem, com uma afirmação bíblica profunda, muito oportuna, a respeito do tema que o Senhor está revelando à igreja acerca do temor. Eu queria já afirmar e mostrar isso visivelmente através do nosso telão, que o temor do Senhor é o pré-requisito para a obediência. É o acompanhamento do amor. Talvez alguns ainda não se deram conta da importância deste tema, desta doutrina, deste conhecimento, desta revelação sobre o temor do Senhor. Então, como nós estamos ouvindo a voz de Deus, obedientes à sua direção, nós também temos que nos aprofundar um pouco mais, porque é isso que Ele quer. E entender que o temor do Senhor é um pré-requisito. Todos nós queremos ser obedientes, fazer a vontade de Deus, somos filhos. E o que nos faz obedecer a Deus? O temor do Senhor. Então ele é muito importante, porque sem o temor, eu não consigo naturalmente obedecer. A obediência seria uma coisa imposta, seria uma coisa obrigatória, tipo um legalismo. Mas a obediência de um filho de Deus para com o Pai de amor bondoso, ela é espontânea, ela é prazerosa, ela é voluntária. Mas para que ela seja desta forma, existe um pré-requisito. E o pré-requisito chama-se temor do Senhor. E o temor do Senhor também é o acompanhamento do amor. Eu achei isto aqui não fui eu que inventei, não. Isto aqui é uma afirmação de um grupo de teólogos, os mais famosos, os mais proeminentes teólogos do mundo. Quando estavam estudando a respeito de temor, eles concluíram, de todas as doutrinas e estudos que fizeram, que o temor do Senhor é um pré-requisito para um filho de Deus obedecer a Deus. E foram eles que chegaram à conclusão de que o temor do Senhor é o acompanhamento do amor. Isto significa que falar em amor sem temor é pura conversa fiada. É balela. É poesia apenas, sem sentido, sem profundidade alguma. Porque o amor, ele anda de mãos dadas com o temor do Senhor. Então nós estamos agora indo com mais profundidade, águas mais profundas da graça de Deus. Temer ao Senhor e amá-lo não são atitudes contraditórias. Muitas pessoas que são muito lógicas, racionais, na verdade carnais, quando nós começamos
a falar sobre o temor do Senhor, entortaram o nariz, franziram a testa, fizeram ou teceram comentários de que o temor do Senhor não é uma palavra para a graça de Deus, para um ministério em graça, que o temor do Senhor não seria algo a ser falado junto com o amor, a graça, a verdade trazidas por Jesus Cristo. Então eu estou aqui hoje dizendo que não fui eu quem disse isso, foi o maior concílio de teóricos do mundo que afirma que o temor do Senhor é pré-requisito para a obediência, mas é também o acompanhamento do amor. Então o verdadeiro amor, que é aquele amor de 1 aos Coríntios, aquele amor que tudo suporta, tudo espera, aquele amor que não arde em ciúmes, que não se ufana, que não se ensoberbece, esse amor, esse que é apregoado e que é exigido e que é requerido, ele tem um acompanhante, chama-se temor do Senhor. Eu queria que você soubesse que é possível amar sem se ensoberbecer, é possível amar a despeito do objeto do nosso amor, às vezes não merecer este amor, quando se tem um acompanhamento chamado temor do Senhor. Porque Deus manda amar, nós amamos. E nós amamos para obedecer. E o pré-requisito da obediência é o temor do Senhor. Você veja que uma coisa está diretamente ligada à outra. Então não existe amor sem temor, obediência sem temor. Por isso o temor é pré-requisito. Ele vem antes de tudo. Então, como eles são inseparáveis, nós temos que ir para a Bíblia Sagrada e, entender melhor estas coisas, porque é muito bom a gente vir aqui falar de amor. Nós todos precisamos ser amados. Nós todos somos seres dotados do dom do amor. O Espírito Santo está na nossa vida com todos os dons. E Ele quer que este dom se manifeste. Mas para esse dom se manifestar e para nós também podermos requerer amor, nós temos que entender que ele vem acompanhado do temor do Senhor, que é um pré-requisito da obediência. Então, temer ao Senhor, amar, não é contraditório. Ao contrário, são inseparáveis. Nós temos visto toda a Bíblia Sagrada permeada dessas admoestações a respeito do temor. Vamos lembrar de algumas delas. Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então veja, o temor do Senhor é o princípio. O que disseram, nós lemos agora há pouco, os teólogos, este concílio de teólogos, disseram que o temor do Senhor é um pré-requisito. O temor do Senhor é o princípio do saber, não é o saber escola, não é o saber secular, não é o saber cultural, é o saber divino. Mas os loucos desprezam essa sabedoria do alto e também desprezam o ensino. É por isso que muitas pessoas não estão vindo aos cultos sobre o temor. São pessoas que estão desprezando o ensino. Logo, a Bíblia chama estas pessoas de loucos. Desprezam a sabedoria e o ensino. Ora, a pessoa quer ser sábia, mas não sabe que o princípio da sabedoria, o pré-requisito, chama-se temor do Senhor. Provérbios 31:30 diz: enganosa é a graça, não a graça de Deus, vê aí a graça humana, a graça visual, a beleza, na verdade. E vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então a mulher quer ser amada, quer ser admirada, quer ser exaltada, quer ser honrada, em qualquer nível, dentro da família ou na vida secular. Ela precisa entender que isto vem com pré-requisito: temor ao Senhor. Eclesiastes 12:13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. É o dever,
É um pré-requisito, temer a Deus. Miqueias 6, versículo 9. A voz do Senhor clama à cidade. Opa, olha este versículo, que coisa tremenda. A voz do Senhor, e nós falamos aqui há pouco tempo sobre vozes. Todas as vozes têm um sentido, né? Tem um objetivo. A voz do Senhor clama à cidade. E é verdadeira. Sabedoria ter-me-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Quem é que fala de temor? Quem é que fala de sabedoria? É o Senhor. E a voz do Senhor está clamando à cidade. Amado, se a cidade de São Paulo não está ouvindo, a cidade refúgio Cristo vive está ouvindo esta voz. E o Senhor está clamando. O Senhor está pedindo à igreja que entenda a verdadeira sabedoria, que é temer-lhe o nome. 1 de Pedro 3, 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. É duro eu dizer o que eu vou dizer agora, mas há muitos maridos que ainda não estão na obra de Deus, nos caminhos do Senhor, porque as suas esposas que estão, não têm um comportamento assim, tão cheio de temor, tão honesto, tão sábio. Uma mulher sábia edifica o seu lar. A tola com as próprias mãos destrói um casamento, destrói filhos, destrói união, unidade dentro de casa, destrói relacionamentos, amizades, destrói patrimônio. Mas uma mulher que teme ao Senhor, ela tem um comportamento sábio, honesto. E muitos maridos, quando observam esse comportamento em suas esposas, são atraídos aos caminhos do Senhor. Não são salvos, porque a salvação é individual, é pessoal, mas são atraídos, não é? Então, temor, nesse sentido que nós estamos vendo aqui, indica reverência submissa, e não pavor, né? Medo, desespero. E rejeitar esse respeito profundo que inspira obediência, é preferir escolher o próprio caminho e desviar-se do caminho de Deus. Então, estou aqui, em nome de Jesus, não escolha seu próprio caminho. Escolha, sabe, o caminho de Deus. Isto é você temer ao Senhor. Os resultados prometidos a quem teme ao Senhor são, entre muitos, bondade, riquezas, honra, satisfação, prazer na vida. Vamos ver Salmo 31, 19. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem. A bondade ele reservou para quem teme, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. Então quem teme a Deus, experimenta a bondade do Senhor. Diga que você recebe a bondade do Senhor. Salmo 112, 1 e 3. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz, tem prazer nos seus mandamentos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. E os tementes digam, eu recebo esta palavra. Salmo 103, 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Veja que os tementes têm já justiça para os seus filhos, para os seus descendentes. Diga que você, temente, recebe esta palavra. Salmo 34, 7 e 9. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que são desobedientes. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que torcem o nariz, porque a série está se prolongando. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Receba livramentos angelicais todos os dias, por onde você andar, na tua entrada, na tua saída, o guardar dos anjos do Senhor. Você temente a Deus, você tem direito a esta promessa manifestada em sua vida. Amém. Versículo 9. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Receba provisão total de Deus, você que é temente ao Senhor. Amém. Então, amado de Deus, as nossas escolhas e as nossas decisões, elas são extremamente importantes. Das nossas escolhas, das nossas decisões, depende o nosso futuro, igreja.
O dia de amanhã, o depois, o ano que vem, o próximo, daqui 5 anos, 10, o resto da nossa existência depende das escolhas que nós fazemos hoje, das decisões que nós tomamos hoje. Então nós precisamos ser sábios. E precisamos entender que não há sabedoria sem temor de Deus. Quem já entendeu isso? Não há sabedoria, é pré-requisito. Não há sabedoria sem temor de Deus. Veja o que o Senhor diz em Provérbios 2, 1 a 3. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Tem uma condição aqui. Se aceitares as minhas palavras. 2. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Próximo. Até aí. Então, o que nós estamos vendo aqui? Coloca no telão as 3 condições. Diz assim: se aceitares as minhas palavras, se clamares por inteligência, se buscares a sabedoria. 3 Cs, 3 condicionais aqui, não é? Condições para quê? Para entender o temor do Senhor. Então, precisa aceitar o que Deus está dizendo. Você não pode lutar contra Deus, meu amado. Não faça isso. Quem você acha que vai ganhar? Deus sempre ganha, não lute contra Deus. Então, primeiro, aceita o que Deus está dizendo. Segundo, se clamar por inteligência, peça a mente de Cristo ativada, porque você já é do Senhor, Ele está na sua vida, então que você pense conforme Cristo pensa. E terceiro, se buscares a sabedoria. Então, sabedoria não é uma coisa que a gente tem naturalmente, nós temos que ir atrás dela, desta sabedoria que nos interessa, a divina. Então, nós somos instruídos a fazer a nossa parte na busca da sabedoria, para que a gente possa colher os maravilhosos resultados prometidos. Deus concede sabedoria como um presente. Eu queria que você entendesse isso. Sabedoria é um presente de Deus, é um galardão. E Ele concede essa sabedoria como um presente para os que verdadeiramente a buscam. E a Bíblia diz que Ele ainda acrescenta entendimento e conhecimento. Então, se você quiser ser uma pessoa sábia, verdadeiramente buscando esta sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, o Senhor te dá esta sabedoria como um presente, e Ele ainda acrescenta conhecimento e entendimento. Você quer? Não só o ouvido precisa se inclinar para a sabedoria, mas o coração, que aqui significa mente. Nós já estudamos um tipo de coração. Então, sua mente precisa se inclinar para entender as coisas de Deus, para conhecer mais, para se tornar uma pessoa sábia. A sabedoria só vem, ouça, a sabedoria só vem com o temor a Deus. Só vem. Não adianta você achar uma pessoa irreverente, negligente, desobediente, escarnecedor. Não adianta você olhar para essa pessoa e achar que essa pessoa tem algum pingo de sabedoria. Não tem. A sabedoria só vem com o temor do Senhor. E o temor consiste na obediência, que na verdade é um empreendimento. Eu tenho estudado sobre a obediência e eu tenho aprendido na Bíblia Sagrada que a obediência é um investimento para a vida inteira. Ontem o pastor Fernando terminou o culto jovem dizendo, citando um momento em que nós estávamos um dia num day camp. Nós fomos passear com os jovens da igreja e alguns pastores, alguns líderes que ali estavam, trouxeram uma palavra para os jovens. E uma dessas pessoas foi a pastora Jaqueline. Ela trouxe uma palavra rápida naquele dia, que ontem eu pude me recordar através desse testemunho do pastor Fernando. Que ela dizia assim, que ela ouviu um pastor americano falando isso, e ela estava reproduzindo esta fala, desta pregação deste pastor. Que é muito glorioso quando nós ouvimos um testemunho de um jovem, ou enfim, de um adulto, que começa contando que ele nasceu num lar evangélico, ou então que ele veio e foi convertido ainda na adolescência ou na juventude, mas depois ele se afastou dos caminhos do Senhor, depois ele enveredou aí pelos caminhos profanos, e ele começou bebendo, depois ele começou fumando maconha, depois ele foi para o crack, enfim, e se envolveu com tráfico e etc. E quando ele estava
estava lá à beira da morte, ou então teve não sei quantas overdoses, aí o Senhor mandou alguém ali lhe falar, lhe resgatou, lhe trouxe de volta, e agora ele está ali, restaurado, restituído, e todos os crentes normalmente aplaudem e glorificam a Deus, e é maravilhoso ver alguém que o Senhor foi buscar, porque diz que a ovelha perdida ele traz, e a desgarrada ele torna a trazer, então ele vai lá e traz de volta, é maravilhoso, isto é tremendo. Nós ouvimos tantos testemunhos de pessoas, às vezes que nasceram num berço cristão, depois tomaram aí uns rumos estranhos, e voltam, e glória a Deus, e essas pessoas costumam dar testemunhos longos, gravar CDs, né? Escrever aí textos para que seja divulgado, esses testemunhos são convidados para ir nas igrejas, ex-presidiários, ex-pessoas, né, do crime organizado, e eu me lembro que a pastora Jaque falou que ela ouviu isso, que glória tem aquelas pessoas que desde que começaram a ouvir de Cristo, desde o momento em que se encontraram com Jesus, da sua conversão, elas estão firmes, não desviaram um dedinho, um pezinho fora da lista. Este testemunho é muito mais glorioso, este testemunho é muito mais honroso para Deus. Isto é um testemunho de fidelidade, de obediência, de submissão, de temor do Senhor, amados. Este é um testemunho muito maior. Sem aqui querer, sabe, denegrir nenhum tipo de pessoa, nenhum tipo de experiência que cada um tenha com Deus. Mas como é que fica a vida, como é que fica o exemplo, o testemunho daqueles que desde que o Senhor foi buscar, essas pessoas estão ali firmes, fiéis com o Senhor. Isto aqui é tremendo, isto aqui é maravilhoso. Então, não é só o ouvido que precisa assim, sabe? É o coração, é a mente, todo mundo. É um investimento. Você ser temente a Deus, você obedecer a Deus, você está investindo. Pastor Fernando disse, desde que eu ouvi de Jesus, e ele ouve desde o ventre materno, mas houve um dia em que ele teve um encontro de confessar a Jesus, ainda criança, né? Ele e o pastor Natan tiveram esse encontro no mesmo dia, na cozinha de casa. Ele diz, desde aquele momento que eu ouvi falar de Jesus, até o dia de hoje, eu nunca pisei fora da linha. Eu sempre obedeci, eu sempre me submeti. E agora, eu tenho 23 anos e eu vejo as retribuições e as fartas colheitas de uma forma extraordinária, como eu não vejo, às vezes, na vida de outros jovens. Estamos falando de jovens, ou até de alguns adultos. Por quê? É intensa a retribuição de Deus, é farta a colheita se você vem sendo obediente, se você vem sendo um temente. Então o que eu queria dizer para a igreja é que vale a pena você temer a Deus e ser obediente. É um investimento de vida que ninguém nunca se imaginou, ninguém pensou, nunca se tocou. De que investimento é esse? Você não falhou em nada. Você imagina o crédito que você tem no céu, você que é obediente, temente, você que, sabe, se submete à palavra que Deus faz chegar à sua vida. É um crédito enorme. E é esse crédito que Deus quer que você acumule no céu. O crédito de um obediente, o crédito de um temente. Amém? Ouça, não há sabedoria sem temor. Aliás, o princípio da sabedoria é o temor. Salmo 111, 10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos todos juntos dizer isso. Diga, o temor do Senhor é o princípio da revelam prudência todos os que o praticam. Prudente é quem é o temente, que pratica o temor do Senhor. O seu louvor permanece para sempre. Provérbios 9, versículo 10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. O santo aqui é Jesus. Quem conhece Jesus é prudente. Mas o conhecimento está ligado ao temor. O temor é o princípio da sabedoria. Então vamos entender melhor. Porque algumas pessoas estão aqui, mas que sabedoria é essa? Né? O que é essa sabedoria? Põe no telão para mim, por favor. Sabedoria é o processo de discernimento no qual as escolhas são balanceadas e as alternativas julgadas. Vamos ver se todo mundo entende pelo Espírito. O que é sabedoria? É um processo de discernimento. Você tem todos os dias escolhas a fazer, decisões a tomar, algumas pequenas, algumas
grandes. Coisas que envolvem o seu café da manhã ou a roupa que você veste, ou se você pega um caminho ou outro. Mas existem decisões e escolhas que vão influenciar todo o resto da nossa existência. E o que é sabedoria? É um processo de discernimento. É quando você tem um discernimento que não é humano, é uma percepção espiritual na qual as escolhas são balanceadas. Você pesa, você põe na balança as opções que você tem, as escolhas que você tem. E as alternativas são julgadas. Você não escolhe e não vai logo decidindo. Você balanceia tudo isso, pondera e julga as alternativas. Eu posso fazer assim ou eu posso fazer assado. Então eu tenho que colocar isso na balança. Eu tenho que ter discernimento das minhas opções, das minhas alternativas. Eu tenho que julgar. Se eu fizer assim, se eu fizer assado, eu tenho que julgar as minhas opções, as minhas alternativas. Isso é ser sábio. Quando você tem esse discernimento e você escolhe baseado no pré-requisito, temor do Senhor. Porque eu posso escolher. Eu posso ter uma escolha correta e uma escolha errada. E eu posso discernir que esta é correta e que esta é errada. Mas na hora de eu escolher, na hora de eu decidir, se eu não tiver o pré-requisito do temor do Senhor, então pode ser que eu escolha errado. E se eu escolher errado, eu vou ter consequências muito ruins. Eu vou ter uma vida muito difícil. Então eu tenho que o tempo todo, baseada no discernimento que me é dado quando eu sou sábia, porque eu sou temente a Deus, eu tenho que o tempo todo balancear as minhas escolhas e tenho que colocar as minhas alternativas em julgamento. Eu tenho que saber que se eu escolher assim, se eu escolher assado, eu vou ter consequências nestas escolhas. Então eu tenho que ser sábia. Amém? Quem está compreendendo? Então, para o temente, escolhas sempre devem ser feitas em sintonia com os propósitos e desígnios de Deus. Então, se você começa a discernir, balancear as suas escolhas, julgar as alternativas, agora você vai optar. Essa opção, ela é sempre escolhida, né? Sempre feita em sintonia com os propósitos de Deus. Você tem que saber, Deus está nisso? Deus está nisso? Não é assim, eu estou orando e agora eu vou escolher unidunité, tá na minha, essa daqui. Não é isto. Você tem que julgar, ponderar, né, as alternativas, balancear tudo, e isto tudo em linha com os propósitos e com os desígnios do Senhor. Como é que a sabedoria vem à vida de uma pessoa? Então, alguns aqui já chegaram nesse momento da mensagem dizendo, eu tenho muitas coisas para decidir. Eu também. Muitas escolhas a fazer. Eu quero esse discernimento. Eu quero saber balancear as minhas escolhas. Eu quero pegar as alternativas e julgar. Precisa julgar. O apóstolo Paulo diz, julgai todas as coisas. Retém aquilo que é bom. As escolhas também. Julgue as escolhas. Julgue as alternativas. Julgue as consequências das escolhas. Julgue as consequências das alternativas. Então, como é que a sabedoria vem à vida de uma pessoa? A sabedoria advém da adoração reverencial para com Deus e do profundo respeito à palavra dele. Não adianta querer ter este discernimento, esta sabedoria, se não houver reverência, se não amar esta palavra, se não se submeter à autoridade da palavra. A pessoa sábia, ela é descrita na Bíblia Sagrada como alguém que reconhece, confia e se entrega ao entendimento de Deus. Ao que Deus disser, esta pessoa se entrega e confia e descansa no Senhor. Decisões sábias são aquelas que tomamos para nos preservar de tudo que é ímpio, de tudo que é perverso. Então assim, se preserve, meu amado. Não se exponha mais a riscos desnecessários. Como você se preserva? Quando você busca essa sabedoria para tomar as suas decisões. Provérbios 2:12 diz, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Então, não faça escolhas que você vá pelo caminho do mal,
que você vai cair na mão, na lábia, enfim, no laço de pessoas que dizem coisas perversas. A sabedoria para nós, povo da graça de Deus, é o conhecimento da vontade de Deus, que vem pela revelação da sã doutrina, e a prática desse conhecimento. Porque é o conhecimento e a prática dele que nos permite viver uma vida que seja agradável ao Senhor. Você precisa viver o que você está aprendendo nesta igreja. É desta forma que você se torna uma pessoa agradável a Deus e mostra que você teme ao Senhor. Colossenses 1:9 diz assim o apóstolo Paulo: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, qual era a oração do apóstolo Paulo pela igreja? Que eles transbordassem no pleno conhecimento da vontade de Deus. Só a graça dá este pleno conhecimento. Que eles tivessem sabedoria, aplicassem este conhecimento. Porque aí eles vão ter entendimento, discernimento para fazer as escolhas e tomar as decisões na vida. Só o conhecimento pleno, sabedoria, né, cujo princípio é o temor no coração, é possível viver conforme Paulo diz no versículo 10. A fim de viver de modo digno do Senhor. Amados, honestamente, uma pausa aqui para uma pergunta que não quer calar. Quantos crentes em Jesus hoje vivem de modo digno do Senhor? Com certeza você conhece vários, eu também. Que porcentagem desses crentes em Jesus hoje, na nossa sociedade, no século 21, vivem de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado? Com certeza nós olhamos à nossa volta e dizemos: a coisa está muito feia. É muito difícil achar pessoas que vivam hoje de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Não, a gente encontra pessoas fofoqueiras, pessoas contenciosas, pessoas que não têm uma vida digna, pessoas que não se dão bem em casa, que fazem bonito na frente dos outros, mas que o marido e a esposa estão em pé de guerra, cada um dorme num lugar da casa, que os filhos não se falam, que não há respeito, que uma casa que parece um balaio de gato, ninguém sabe onde é quem é quem, qual a função de cada um, que não tem fruto nenhum, não tem boa obra nenhum, que não há crescimento nenhum. Olha, está faltando o quê? Paulo diz no versículo 9, temor do Senhor, sabedoria, o pleno conhecimento, a prática deste conhecimento. E quando é que a sabedoria se torna evidente na vida de um crente? Como você sabe identificar se um crente é sábio, se um crente é temente a Deus? Tiago 3,17 diz, e agora aqui a coisa fica... A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica. Você já começa a ver características de quem é sábio. Pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então a sabedoria se torna evidente quando o crente vive uma vida marcada por pureza, paz, gentileza, espírito conciliatório, misericórdia e bons frutos. Quando ele vive uma vida imparcial, sem fingimento, quando ele sabe que é sim, sim, não, não, o que passa disso é do maligno. Quando ele sabe se posicionar, sabe fazer escolhas, sabe tomar decisões, sabe o que é certo e assume o que é certo em sua vida. É somente por meio da Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus dá sabedoria liberalmente e sem reprovação para os que pedem essa sabedoria. Tem gente que diz assim, a Bíblia tem um versículo, nós vamos ler ele agora em Tiago 1,5, por favor, que diz assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria, eu necessito, e você? Amém, ó, já entendemos que precisamos. Peça a Deus, nós vamos fazer isso logo mais, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Só que as pessoas têm a ideia de que, assim, Deus como chama aquilo? É uma fadinha, que fica lá no céu,
com uma varinha de condão. E agora nós vamos pedir sabedoria e ele vai dizer, plim, plim, plim. Olha, diz que ele a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Só que nós já fizemos essa oração várias vezes. Eu conheço pessoas que já orou pedindo sabedoria a Deus e continuam tolas. Mas a Bíblia diz que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, que ele vai conceder. Nós precisamos entender isso aqui. Se nós pedirmos ao Senhor com fé, diz a Bíblia, que ele nos dá sabedoria. Mas o que é esta sabedoria, amados? Na verdade, o Senhor nos mostra o que fazer. Ele nos mostra o que falar. Ele nos mostra como viver. E aí você pode sempre contar com Ele, sim, que Ele vai te dar a resposta. Todas as vezes que você pedir sabedoria, mas não é assim, me dá sabedoria, como se fosse um plim-plim na cabeça e você se tornou um sábio. O Senhor está dizendo, peça sabedoria no que você tem para fazer. Peça sabedoria a Deus para você saber o que falar. Peça sabedoria a Deus para você saber como viver. É muito mais prática, aula prática, do que teórica, do que um pacote. Ele vai te revelar cada resposta das perguntas que você fizer a Ele. Há muitas pessoas aqui, quem sabe todos nós aqui, pela internet também, que precisam tomar decisões importantes na vida, que precisam fazer escolhas acertadas, que não podem mais errar, como eu já disse, que não podem mais se equivocar, e precisam de fazer o que vão fazer com sabedoria de Deus. Quem precisa? Amém? Nós vamos virar um ano daqui a pouco. Não podemos errar. Temos coisas para escolher, coisas para decidir, coisas para viver, coisas para falar. Por isso hoje nós vamos orar por sabedoria. Porque agora nós sabemos que Deus quer nos dar essa sabedoria. Mas para isso, Ele está nos ensinando o princípio dela, de como Ele manifestar a sabedoria. Chama-se o temor do Senhor. Então nós nesta igreja, nós já entendemos a importância desse estudo. E mais do que entender, nós já estamos exercitando esse temor e vendo os resultados divinos na nossa vida. Quem já está experimentando alguma coisa depois deste conhecimento? Amém, glória a Deus. Então essa doutrina, ela é tão séria, ela é tão importante, ela é tão vital, que Deus está nos mostrando através de muitas evidências bíblicas, a tragédia e a derrota, que é a vida de quem não teme a Deus. Nós já estudamos alguns tópicos sobre o destemor. Vamos só citar, né? Primeiro, que a ausência do temor de Deus faz plantar na carne, e depois a colheita é trágica. Temos isso gravado, um estudo profundo sobre isso, não é? Número 2, a ausência do temor de Deus faz ouvir outras vozes e seguir os que não têm temor de Deus. Também estudamos, inclusive vimos um exemplo, não é? De Coré, Datã, Abirão e On. Número 3, a Bíblia diz que quem não tem temor do Senhor são os ímpios. Então não se assemelha a ímpios. Olha lá o Salmo 36:1 que diz: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então o ímpio é que não tem temor. Então não é para viver sem temor. Nós somos eleitos, justos, justificados, temos o temor do Senhor. Ponto 4. O crente que vive sem temor de Deus será disciplinado e corrigido. Já vimos isso também. Jeremias 2:19 diz: a tua malícia te castigará. Isto é para o povo de Deus. E as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor. Olha o que o Senhor está dizendo. Não ter temor, Ele diz, olha, sabe, pois, é para saber. Vê, é para você ver que mal e que amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Então muitos crentes têm a tendência de minimizar o temor de Deus e achar que apenas é um respeito por Deus. Amado, respeitar, nós respeitamos todos os seres humanos. E é bem diferente do temor de Deus. Embora respeito faça parte deste conceito, temer a Deus, na verdade, significa muito mais do que isso. O temor bíblico de Deus para o crente inclui a compreensão do quanto Deus odeia o pecado, a transgressão.
Assim como nós devemos também temer o julgamento de Deus em relação aos nossos erros. Mesmo nós já sendo, todos nós nascidos de novo, regenerados. Deus odeia quando nós deliberadamente erramos, cometemos delitos. Hebreus 12, 5 a 11 diz: estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, amados, embora a disciplina de Deus seja feita sempre em amor, ainda é algo difícil para nós. Ainda é algo atemorizante, amedrontador. Você sabe que nós, quando crianças, o medo da disciplina de nossos pais preveniu, assim esperamos, né, algumas ações perversas da nossa parte. Você se lembra quando você era criança? Nós tínhamos receio da disciplina dos pais. Cada pai tinha um tipo de disciplina, de disciplinar os seus filhos. Algumas coisas, por receio dessa disciplina, foram impedidas de nós fazermos. Nós fomos impedidos de fazer. Assim também deve ser com o nosso relacionamento com Deus. Nós devemos temer a sua disciplina e, portanto, procurar viver nossas vidas de uma forma que o agrade. Número 5, é preciso alertar e ensinar aos que não possuem o temor do Senhor. Meu amado, leve este CD para alguém. Leve esta série de presente para alguém. Fale para alguém que você vê que está entrando por um caminho que está quase sem volta aí. Salmo 34:11 diz assim: vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Leve este conhecimento para alguém, porque sem temor, amado, não há sabedoria. Sem sabedoria se faz escolhas erradas, equivocadas, se tomam decisões carnais, irracionais, ou racionais, mas sem Deus aprovar. Precisamos todos desse temor e ensinar as pessoas. Eu vou encerrar a nossa mensagem com uma passagem que mostra a sabedoria de um homem na hora de uma escolha, na hora de uma decisão, na hora de uma tentação. Então, algo muito parecido com a nossa vida, né? Aliás, é a nossa vida. Ele tinha uma decisão a tomar, ele tinha uma escolha a fazer, na hora de uma grande tentação. Nós também temos escolhas, decisões e passamos por tentações. Tentação não é pecado. Todo ser humano é tentado. Agora, você ceder a ela, aí é transgressão. Então, para você formar uma ideia, eu sei que você tem uma imaginação muito boa e muito clara também em termos espirituais. Todos vão pensar agora. Pense em um homem solteiro, bonito, forte, atlético, inteligente, capaz, em uma posição de prestígio, perfeito em tudo. Está pensando? Não vai dizer, sou eu, bispa. Pode até dizer, você vai se identificar com alguém. O seu bispo acabou de dizer que se aqui nas características não tivesse solteiro, que seria ele. Então vamos lá, mais uma vez. Pense em um homem solteiro, bonito, forte, atlético, inteligente, capaz,
em uma posição de prestígio, perfeito em tudo. Pensou? E acrescente a esse homem o fato de ele ser um eleito de Deus, de ele fazer a vontade de Deus, ser temente a Deus e abençoado em tudo. E as mulheres disseram: é este que eu quero, eu recebo. E eu já declaro que aqui em nosso meio existe esse homem. Não, um para cada uma, tá? Agora vamos continuar aqui, pensando. Agora pense em uma mulher rica, bonita, atraente, sensual, esperta. E acrescente a essa mulher o fato dela ser egípcia, ímpia, casada. Bispa, onde está isso? Gênesis 39, 7 a 9. Aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Sabem o que aconteceu, não é? Esta mulher, rica, linda, sensual, esperta, egípcia, ela estava seduzindo um rapaz, um homem de Deus. José era mordomo, o número 1 na casa de Potifar. E ele disse: olha, eu não sou aqui maior do que ele, menor do que ele. O que ele estava dizendo? Ele me confiou tudo. Ele nem sabe o que tem nessa casa, eu sei. Eu sei mais do que ele. Eu posso dispor de tudo, menos de uma coisa: de você. Porque você é a mulher do meu patrão. Como eu cometeria tamanha maldade? Se você quiser ler este capítulo inteiro, você vai ver que ela o seduziu várias vezes. Tentou seduzi-lo várias vezes. Se jogou em cima dele, né? Arrumou ali uma situação, agarrou ele. Então não estou falando de algo longe, distante. Estou falando de presença física, de encostar. Estou falando de tato, de pele, de declaração, de insinuação, de convite, de oferecimento, não é? José teve que tomar uma decisão importante. José teve que decidir o que fazer na hora da tentação. Ele não teve que decidir, como talvez você e eu, agora, uma decisão que nós temos que tomar. Ele estava ali. Ele estava ali. Na hora do fogo, na hora da fornalha, aquecida 7 vezes. Ele teve que decidir o que fazer na hora da tentação. Mas José, ele tinha um diferencial. Ele era temente a Deus, obediente, reto, se desviava do mal. José era sábio. José tinha esta sabedoria. Ele aplicava o conhecimento e a revelação que ele tinha recebido de Deus na sua vida diária. Isso lhe fez decidir certo. Ele decidiu pela santidade, pela obediência, pelo submetimento, pela reverência, pelo temor a Deus. E a história de José é muito linda, porque ele cresceu, ele prosperou, ele progrediu, ele enriqueceu, ele foi honrado, mais do que todos os seus familiares e todos os seus concidadãos e todos os ímpios que habitavam no Egito. Deus lhe fez verdadeiramente e literalmente reinar em vida. Ele se sentou num trono porque ele era sábio e temente a Deus. A promessa de Deus para você
é que você que recebeu a abundância da graça e o dom da justiça, reinará em vida através de Jesus Cristo. O Senhor também tem um reinar para você em vida, mas Ele quer que você aprenda com José. Aprenda com José que o princípio deste reinar em vida, de ver a bênção, a riqueza, a prosperidade, a honra, a glória, o princípio disso chama-se temor do Senhor. E fazer as escolhas e as decisões serem tomadas com sabedoria. Porém, sem temor não há sabedoria. E sem sabedoria há tolice e transgressão. Eu quero orar por você nesta hora. Nós podemos neste momento clamar pela sabedoria que Deus quer fazer você ter este discernimento para escolher com sabedoria. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus. Estamos encerrando o nosso culto. O louvor vem me ajudar. Quem precisa tomar decisões todos os dias, fazer escolhas, algumas delas que vão determinar o que vai ser o seu ano de 2013, o que vai ser 2014, 2015, 16, 20. Os jovens precisam tomar decisões. Todos nós somos tentados, amados. Talvez não pelo sexo oposto, muitas vezes somos tentados, na verdade, a pegar um atalho, a virar a mesa, atropelar, queimar etapas. Não faça isso. No meio da tentação, você tem escolhas a fazer. E os tementes são sábios e fazem as escolhas certas. Escolhas que levam a reinar em vida. Pai amado e bendito, nesta hora em que estamos encerrando este culto, Jesus, nós estamos aqui pedindo a Ti esta sabedoria do alto, Senhor. Esta sabedoria, Pai, que não é adquirida em banco de escola, Senhor, que não é adquirida na internet, Jesus. Esta sabedoria, Senhor, que não é adquirida com livros de autoajuda. Esta sabedoria, Senhor, que vem de Ti, que o Senhor dá liberalmente aos que Te pedem, mas que entendem, Senhor, que para receber esta sabedoria, esta manifestação do que falar, o que fazer, como viver, Jesus precisa desenvolver este princípio do temor do Senhor. Precisa ser reverente, obediente, porque o que adianta o Senhor falar o que é para fazer e o Filho de Deus não obedecer? O que adianta o Senhor mostrar a direção e um filho, uma filha seguir por outro caminho, outra direção, pegar um atalho? O que adianta o Senhor falar claramente do altar se pessoas são negligentes e não se submetem? Jesus, nós queremos a verdadeira sabedoria, aquela que nos faz discernir, que nos faz ponderar, aquela que nos faz balancear as nossas escolhas, as nossas decisões, que nos faz julgar as alternativas que temos, Senhor, aquela que nos faz ser sensatos, Pai, e escolher aquilo que Tu dizes para nós escolhermos, aquilo que está em linha com os Teus desígnios, os Teus propósitos, Jesus. Ó Deus, tira o Teu povo, Senhor, da insensatez. Tira alguém aqui, Jesus, da tolice em quem tem vivido, Pai, ouvido outras vozes, Jesus, seguido por caminhos tolos, caminhos nécios. Pai amado, nós queremos agora, Jesus, escolher com certeza, escolher e decidir, Senhor, com a Tua aprovação, escolher e decidir debaixo da Tua unção manifestada, a Tua, ó Deus, a Tua bênção que vai desde o começo até o final. Tudo que começa bem, termina bem, Senhor. Então não deixa mais os Teus filhos começarem alguma coisa mal, Senhor, porque vai terminar mal. Casamentos que começaram mal, terminaram mal. Escolhas erradas terminaram mal, Senhor. Decisões impensadas terminaram mal. Jesus, escolhas, compras, vendas, tudo fora dos Teus desígnios terminou mal, Jesus. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque Tu nos chamaste para dar certo, Pai.
Tu nos separaste como um povo abençoado em todas as coisas. Um povo próspero. Um povo, Jesus, em que tudo que coloca as mãos prospera, Pai. Isto tem que ser real na vida de cada pessoa que está aqui, de cada família aqui representada. Então nesta hora, buscamos em Ti a sabedoria que precisamos nestes meses finais do ano de 2012. A sabedoria que precisamos em 2013, em 2014, para o resto das nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, como pensar, como escolher, o que falar, como viver, com quem nos relacionarmos, Senhor. Ensina-nos, Pai. Mostra a direção, Jesus. Mas acima de tudo, Jesus, que o nosso coração esteja inclinado a obedecer o que Tu mostras. Ó Deus, a se submeter às respostas que Tu dás quando nós oramos e perguntamos a Ti, Senhor. Jesus, levanta aqui um povo submisso a Ti, Senhor, obediente, reverente, um povo temente. Portanto, levanta aqui um povo, oh Deus, sábio. E assim como é pré-requisito o temor do Senhor para a sabedoria, nós aprendemos que Ele anda, Senhor, de mãos dadas com o amor, Jesus. Levanta aqui um povo temente, que aprenda a amar, conforme a Bíblia manda amar, Jesus. Não como a nossa carne quer amar, não como a nossa carne quer ser amada, Senhor, mas com o amor, Jesus, que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jesus, o amor que jamais acaba. Esse é o amor dos tementes, Pai. Porque se acaba o amor por alguém, que dirá com relação ao Senhor? Jesus amado, que nesta hora, Jesus, cada homem aqui, mulher, jovem, se torne agora, Senhor, homens e mulheres de decisões sábias, de escolhas certas, Senhor. Ó Deus, porque isto vai determinar o futuro feliz de cada um de nós, Pai. As famílias felizes, os jovens bem-sucedidos, jovens felizes, com famílias felizes, Pai. Homens e mulheres, não importa o que já erraram no passado, a hora de acerto, a hora de começar a fazer correto. Deus, para Ti não há meses, anos. Para Ti um dia é como 1000 anos como um dia. O Senhor pode fazer tudo novo na vida daqueles que já têm 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. 100 anos. Jesus, renova o Teu povo agora. Coloca agora, Senhor, as escolhas certas na mente e no coração, as decisões corretas, Pai, para que haja um futuro glorioso. E o futuro é amanhã já, Senhor. O futuro é daqui 1 hora. O futuro, Senhor, é antes de nós dormirmos. O futuro é quando nós acordarmos amanhã para trabalhar. O futuro é a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. Jesus, Tu tens um futuro prometido na Tua palavra. Diz, deveras haverá bom futuro. Mas este bom futuro é para quem teme a Deus. Nós recebemos hoje, Jesus, esta sabedoria na vida dos tementes, que já estão, Senhor, preparados e Te louvando pelo bom futuro que está preparado. Em nome de Jesus e para a glória de Deus, todos digam amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Homem sábio, mulher sábia, povo temente. Glória a Deus, glória a Deus. Essa semana você tem escolhas a fazer, decisões a tomar. Deus te dará discernimento, sabedoria do alto, em nome de Jesus. Bispo Rai. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Te damos graças e glórias, Jesus, por esta noite. Obrigado por mais uma vez, ó Deus, nos trazer à Tua casa, para crescer nesse conhecimento, Jesus, que tanto tem acrescentado às nossas vidas. Obrigado, Jesus, por esses ensinamentos. Obrigado, ó Pai, por nos plantar em um ministério comprometido com a verdade, comprometido com a Tua verdade, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Obrigado, Jesus, porque aqui nós temos crescido, amém, Jesus, à luz do conhecimento da Bíblia Sagrada. Sim, por isso, Jesus, nós recebemos com ações de graças aquilo que foi exposto nesta noite. E assumimos o compromisso, Jesus, de tomar posse dessa palavra, para que, através do temor a Ti, Jesus,
nós sejamos cada vez mais sábios. Glória Por isso a Deus. nos despedimos nesta noite, ó Pai, declarando que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E os tementes a Deus digam amém. Amém. Glória a Deus. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Depois do louvor final, Glória a Deus. 5 minutos para nós nos locomovermos, nos prepararmos para o casamento. Os nossos visitantes naquela porta, ali com a nossa querida Rosiana e os pastores. Amém. Vamos terminar declarando esse louvor novo, amém? Chegou o nosso tempo de brilhar. Posso ouvir os passos do meu rei, posso escutar seu coração, da minha escuridão me libertou. Posso ver seu espírito clamar, eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Só os tementes vão brilhar no tempo do Senhor. É o nosso tempo, é a nossa hora. Aleluia. Diga, posso ouvir um santo som. Posso ouvir um santo som aqui, anunciando sobre um grande rei, rompendo as barreiras e os grilhões. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, eu ouço, filho meu, chegou. Os que recebem as mãos de brilhar. Você nasceu pra mim, eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Pra esse tempo. Declare, esse é o hino, esse é o hino. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Aqui estamos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. O seu amor. As suas palmas lá em cima com alegria. Os que vão mudar o mundo pela palavra da graça de Deus, só esses têm um brado de vitória ao Senhor. Declare comigo com alegria: Jesus é rei. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou.
Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Nós vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Vamos mudar Tchau. Glória a Deus. Boa noite a todos. Tenham todos uma excelente semana. Em nome de Jesus. Amanhã, às 20 horas, oração e confissão. Não se esqueçam. Boa noite, internautas. Boa Até amanhã. noite. Abraça o seu irmão. Diga, sábio, porque é temente. Vá em paz, vá feliz. Quero louvar-te em paz.